E 2021 vai ser o ano da retomada dos bancos, pelo menos do lado dos resultados. E hoje eu vou falar aqui 5 pontos que você tem que entender sobre o Itaú, né? Sobre a retomada do Itaú e o que o resultado do primeiro trimestre de 2021 já mostrou, tá, pessoal? Bom, então comenta aqui embaixo se você investe no Itaú ou em outros bancos, seja tradicionais ou digitais, e como está a cabeça de vocês como investidores em relação a esse setor, né? Que é um pouquinho diferente do digital e tradicional, mas comenta aí. Vamos começar a falar aqui sobre o Itaú, né? Sobre essa retomada do Itaú, que reportou resultados, né, do primeiro trimestre. E o ponto número 1, tá, dessa retomada é o crescimento dos lucros, né? A gente assistiu aqui um crescimento forte de mais de 63%. Vou colocar aqui na tela para vocês verem o que aconteceu. Então, o Banco Itaú vinha num ritmo de crescimento de lucros, né? Ali quase em 7 bilhões, ultrapassou 7 bilhões de lucro no final de 2019, com o início da pandemia, né? Teve aquela queda forte em função muito das provisões que depois eu vou falar que amassaram os lucros, né? E o que a gente vê aqui é uma retomada forte, né? Então, depois de entregar pouco menos de 4 bi do primeiro trimestre de 2020, entregou 6,4 bi. Um ROI, né, um retorno sobre capital acima dos 18%, está retomando, está forte, né? Então depois eu vou mostrar até uma sensibilidade aqui de o que seria múltiplo do Itaú aqui nesse nível de rentabilidade, ou seja, nem voltando para o nível que era anteriormente, mas como as ações do Itaú estão descontadas, tá? E pensando em Itaú, é um case que paga dividendos, vai pagar esse mês, e eu vou deixar aqui embaixo, já deixei um link com a agenda dos dividendos, né, das empresas da B3 que vão pagar em maio. Então, relatório completo, né, agenda completa, o link está aqui embaixo, só baixar, é gratuito, tá, pessoal? Ponto número 2, em relação a essa retomada, né, em 2021 do Itaú, que são, né, as reduções das provisões, né? 2020, nós vimos as provisões, né, que são custos que o banco coloca para calotes, possíveis calotes, crescendo de forma explosiva e derrubando os resultados. E nesse ano, né, como o Itaú foi o mais conservador, já demonstrou uma forte redução das provisões. Isso vai ajudar muito, tá, nos resultados. Eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu, né? Então, ele vinha também num ritmo aqui entre 4 e 5 bi de provisões, né? Tem uma sazonalidade. Primeiro trimestre de 2020 deu essa porrada, 10 bi aqui de provisão, ou seja, os calotes, as expectativas de calotes cresceram muito, né? E nesse caso aqui foram provisões excedentes, né? Não é que a gente viu os calotes explodindo dentro dos bancos, mas pelo contrário, né? Os bancos sendo extremamente conservadores e já alocando como custo boa parte do resultado para caso alguma coisa acontecesse no futuro, ele já está provisionado, tá? Então a gente viu essa provisão crescendo bastante, reduzindo ao longo do ano, mas a redução forte veio de fato esse ano, né? Então a gente voltou aqui para um nível de 4 bi e 100, que é um nível praticamente ali do que ele vinha em 2019. Então isso aqui é positivo quando a gente olha para a quebra, né? Para a condição geral aqui do banco, a gente vê um índice de cobertura ainda próximo de 300%, ou seja, das pessoas que estão atrasadas mais de 90 dias, o banco tem 3 vezes mais já provisionado como custo, já passou pela DRE, caso essas pessoas não paguem mesmo, já tem 3 vezes o valor, tá? Então o banco é um banco extremamente conservador, o Itaú acho que é o mais conservador de todos. A gente vê os níveis, né, de inadimplência de 90 dias estáveis, entre 15 e 90, com uma leve alta, tá? Mas existe a sazonalidade do primeiro trimestre, em que tem tributos, escolas, entre outras, né? E o índice de inadimplência de entre 15 e 90 dias subindo um pouquinho, entretanto, existe um efeito sazonal, né? O primeiro trimestre é mais forte, dado a quantidade de custos que as pessoas normalmente têm, tá? Então esse é o segundo ponto que é extremamente importante para a retomada dos bancos. Terceiro ponto, na guerra com os bancos digitais, né, ou nessa nova onda dos bancos digitais, dos bancos sem tarifas, o Itaú continua, né, crescendo, ou pelo menos mantendo, as receitas com serviços, tá? Então o grande medo e o grande ponto que pega as ações dos bancos, né, para eles ficarem bem para trás, eles estão extremamente descontados e não andam há muito tempo, é em função desse medo que muitos investidores têm em relação ao que os bancos digitais vão tomar o lugar dos tradicionais. Eu vou mostrar aqui por 2 óticas diferentes que eu não acredito nisso, tá? Então o que a gente vê aqui?
O gráfico aqui, né, o laranja mostra a receita do Itaú com serviços, e aqui na parte de baixo, né, a gente está falando de seguros, capitalização. Quando a gente olha para o lado de serviços, a gente vê aqui, em relação ao primeiro TRI de 2020, uma leve alta, inclusive, tá? Então, os bancos, né, e o Itaú nesse caso, não estão passando por uma redução de receita, mesmo com tudo o que está acontecendo. Esse é um ponto que eu venho falando muito, porque eu tenho a visão de que pessoas que gostam de serviços mais premium, elas estão dispostas a pagar por isso. A gente pega aqui, ó, 2018, a receita total do Itaú com serviços foi de 35 bi, 2019 37 bi, 2020 pouco mais de 37 bi. Ou seja, mesmo com a pandemia, mesmo com Nubank com mais de 35 milhões de clientes, Banco Inter com mais de 7 milhões de clientes, ou seja, muitos bancos grandes dando serviços gratuitos, as agências fechadas, o Itaú conseguiu manter o nível de receita com serviços. Ou seja, ele não é um banco tradicional, as pessoas não vão em agência, porque essas agências estavam, muitas delas, fechadas, as pessoas não estavam na rua e mesmo assim eles conseguiram manter o nível de receita, tá? Então esse aqui é um ponto extremamente importante, tá, desse case, que mostra que as coisas não estão mudando assim como as pessoas achavam, né? Teve PIX, e mesmo assim o impacto, né, quando a gente olha o consolidado de serviços, não teve mudança. O quarto ponto, né, em relação à melhora e retomada dos bancos, vou mostrar aqui a carteira de crédito, né? Então, como é que o banco ganha dinheiro? Como é que os bancos tradicionais ganham dinheiro? Carteira de crédito, tomando dinheiro das pessoas a uma taxa funding barato, né? Ou seja, muito próximo do CDI, repassando, né, emprestando com um spread, conseguindo operar muito bem, né? Então, tendo informação, conseguindo alocar isso em carteiras estratégicas. Quando a gente olha aqui, no primeiro trimestre de 2021, em relação ao ano passado, um crescimento de 15%, no passado já vinha crescendo, em relação ao último trimestre, né, o quarto do 2020, 4,2%. O ponto é, quando a gente olha para a divisão, o que nós vemos aqui, o que chama mais atenção? Carteira de crédito imobiliário, crescendo 32%, tá? Uma porrada. E por que isso? Porque a gente está falando muito, né, do movimento de retomada da construção civil. É um crédito onde existe uma garantia muito maior e spreads menores, né? Então o risco é menor, os spreads são menores também. E aí, quando a gente olha para o consolidado, né, que é a margem financeira, que nada mais é do que a carteira de crédito vezes o spread do banco, né, a gente vê o quê? Que é o famoso, né, o NIM aqui, a gente vê esse número de 18,6 bi. Quando a gente pega a quebra, né, do que vem de tesouraria, o que vem de fato com clientes, né, com carteira de crédito, a gente vê uma leve queda, mas isso é em função da mudança, né, do mix. Um mix com menos risco. Na contraparte, você tem um spread, né, menor, e isso acaba afetando de alguma forma a carteira de crédito, mas mesmo com tudo isso, a gente vê um crescimento forte nos resultados. Bom, e o ponto número 5, né, e o mais importante aqui, eu vou mostrar o quão está descontado o Itaú. E aqui, né, eles mantêm o guidance, né, ou seja, é o guia para quanto eles vão entregar de resultado, ponto a ponto, né? Então eles estão falando aqui de uma carteira de crédito que vai crescer entre 5,5% e 9,5%, mantido. Margem financeira, um crescimento entre 2,5% e 6,5%. O custo do crédito, que são as provisões, né, entre 21 e 24, então está bem abaixo do que ele mostrou. Então está entregando uma boa redução. Então tudo isso nos leva a ter um range ali, a gente pensar de forma conservadora, de um lucro do Itaú. A gente pode trabalhar aqui entre 25 e 26 bi no ano, ou seja, entregou 6,4, a gente falar entre 25 e 26 é bem conservador, ainda mais que tem uma melhora para acontecer ao longo do ano. Quando a gente olha para esse nível de lucro, a gente está falando de um múltiplo aqui próximo a 8 vezes lucro, tá? Estou tirando proporcionalmente a XP da conta, tá, para fazer o cálculo, comparar de forma limpa, e a gente vê esse múltiplo aqui próximo de 8 vezes, extremamente descontado, né? Média da bolsa é 12 vezes, né? A média histórica dos bancos também fica próxima dessas 12 vezes, então está abaixo da média, está entregando resultados, né? Está conseguindo crescer, está fazendo todas as melhorias, tá, pessoal? Então gosto bastante dos bancos, especificamente do Itaú, um banco conservador, muito bem gerido. E como eu falei, né, vai pagar dividendos, e tem um relatório aqui embaixo, na agenda de dividendos para maio, quem quiser, clica aí, baixa, é gratuito. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.